Tasso e culto. Por bondade, vamos aplaudir ao Senhor, a Jesus pela vida dele. Tasso é um presente de Deus. Deus estava na agenda do Senhor. O Everton ligou para a gente e falou: rapaz, Tasso vai estar aqui, vocês podem levar, eu quero levá-lo na Esperança domingo à noite. Na hora, acolhemos com alegria o convite e queremos deixá-lo à vontade para que Deus continue usando a sua vida, viu, Tasso? Pega os seus mãos para cá, ore por ele, ministre toda a graça de Deus sobre a vida dele, sobre essa responsabilidade. Pai, nós pedimos que flua o teu Espírito e a tua palavra através do teu Filho. E que flua também em nossos corações o desejo de sermos ministrados e a disposição de praticarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço pelo convite do pastor Everton, do pastor Fernando. Uma satisfação. E antes que comecemos a ser expostos à palavra, hoje nós nos debruçaremos sobre o livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Podemos extrair alguns princípios importantes deste texto, mas antes que comecemos, eu os convido a que façamos uma breve oração. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigado, Pai, pelas famílias que estão aqui, as pessoas aqui reunidas, no intuito de juntos proclamarmos o reino de Deus aqui na terra, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que não somos como o sol que tem luz própria, mas somos como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus, Pai. Que Teu Espírito tenha liberdade neste lugar, que possa tocar não apenas a mente dos que ouvem, mas o coração, promovendo mudança de vida, alinhamento com a Tua palavra. Obrigado, Pai, por esta palavra que é norte para a nossa vida, direção para a nossa vida. E obrigado principalmente por não apenas nos mostrar para onde devemos ir, mas por meio do Seu Espírito caminhar conosco. É no nome do Teu Filho, Pai, no nome do Deus missionário, do Logos que tomou carne e tabernaculou entre nós, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui unissonamente dizemos amém. Amém. Amados irmãos, nós estamos em uma guerra, vocês devem ter notado, uma guerra que tenta promover aí a iniquidade, a degradação moral da sociedade. Estamos aí. Uma guerra contra os nossos jovens, contra as nossas crianças. E parte da igreja está contaminada e muitos estão se perdendo. C.S. Lewis, grande escritor, inclusive das Crônicas de Nárnia, que é um livro muito bom para as crianças, ele dizia: somos em um exército em um território ocupado. Ocupado por quem, amados irmãos? Ocupado pelo inimigo de nossas almas e por todos os seus demônios. O inimigo de nossas almas tem dois objetivos principais em relação à nossa vida. Se você é cristão, se você não é cristão, ele vai querer mantê-lo o mais longe de Cristo possível. Mas se você é cristão, meus amados irmãos, o inimigo de nossas almas fará de tudo para que você seja alguém cuja vida seja absolutamente inútil para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Seja absolutamente inútil para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Se você não é cristão, ele fará de tudo para que você fique longe de Cristo. Mas se você é cristão, ele empreenderá os seus máximos esforços para que sua vida seja como aquela geração de números que resolveu não seguir o plano de Deus e morrer no deserto. Cabe a cada um de nós fazer escolha. Será que nós, enquanto cristãos, queremos viver na letargia, sem nos envolvermos no plano que nos é proposto? Muitos podem
e às vezes fazem, infelizmente, muitos podem escolher o confortável, escolhe o confortável, o ídolo do conforto, o ídolo da conveniência, o ídolo da preguiça. Muitos fazem isso e dizem assim, né? Eu não saio de onde eu me sinto mais seguro, aqui está bom, e não sai do seu lugar ali de onde está para agir, conforme Deus quer que ele haja. Mas também nós podemos dizer algo diferente. Nós podemos dizer que o lugar em que eu quero estar não é o lugar em que eu quero com os meus quereres, mas é o lugar que Deus quer que eu esteja. O lugar que eu quero estar é o lugar em que Deus quer que eu esteja. Assim, amados irmãos, um chamamento para a luta, para o posicionamento, chamamento de todo cristão. E eu lhes peço licença ou permissão para que eu possa dizer algo para vocês aqui. A sua decisão quanto a essa questão, se vai ou não se envolver no projeto de Deus para a sua vida, no projeto da batalha, da expansão do reino de Deus, da proclamação da verdade no mundo que se regozija em mentira, da proclamação da esperança no mundo que zigue-zagueia em desesperança, a sua resposta a isso será a exteriorização perceptível da sua fé. Como você se coloca aí é uma maneira de sua fé se tornar perceptível. A fé, ela é exteriorizável. A sua atitude falará por sua fé. Sabe de uma coisa, meus queridos? Hoje em dia, nós olhamos para todos os lados. Universidades, escolas, política, os ministérios, governo em Brasília, instituições públicas e privadas, até mesmo nas nossas cidades, bairros, nas nossas ruas, e vemos que o inimigo está agindo por todo lado. Mas isso não é tão importante quanto saber como é que nós nos posicionaremos. A ação ou percepção da ação do inimigo não é o que mais importa. O que mais importa é como reagiremos a isso. Quando nós vemos o inimigo por todos os lados, também temos uma escolha. Se o inimigo está em todo lugar, nós temos uma escolha. Ou nós dizemos, estamos perdidos porque seremos atingidos, ou nós dizemos, ele está por todos os lados, agora eu não deixarei que ele escape dessa vez. Se ele está por todos os lados, é a oportunidade de você se amedrontar, ou é a oportunidade de você se posicionar em Cristo Jesus e saber quem você é no reino de Deus. Você é alguém que é chamado para um exército cujo general não perde batalhas. O quão pior for a situação, o quão mais grave for a situação, não se engane, há um elemento ali para se alegrar, porque quão pior ela for, maiores são nossas chances de proclamar a verdade. É na escuridão mais profunda que as luzes mais brilham, não é assim? Na escuridão mais profunda que as luzes mais brilham. E o livro de Josué, eu comecei dizendo para vocês que o texto base sobre o qual nós nos debruçaremos na oportunidade de hoje é Josué 1, do verso 1 ao 9, ele fala na prática da nossa conduta na guerra. Esse livro é impressionante, ele fala como é a conduta na guerra. O livro de Josué, se você me permite, é quase que uma aplicação prática da exortação teórica que o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios. Se na carta aos Efésios você tem uma exortação teórica de posicionamento, no livro de Josué você tem a aplicação prática disso. Moisés, amados irmãos, porque antes de Josué, quem era o líder? Moisés. Moisés não levou o povo adiante. Não levou o povo adiante. Um grande líder, mas que errou profundamente nisso. Ele não levou o povo adiante. Moisés foi como a lei. Moisés não foi um grande líder? É como a lei. A lei é valorosa demais. Se me permite o superlativo, é valorosíssima. A lei, demais.
mas é incapaz, como foi Moisés, de nos levar à terra prometida. É incapaz de nos levar à terra prometida. Josué não. Josué é um tipo de Jesus, em quem a promessa é entregue. Mas, amados irmãos, tenho de lhes dizer, uma batalha é proposta. Assim como foi para a geração de Números, nós já falamos. A geração de Números resolveu não ir adiante. Não ir adiante. Resolveu não ter fé no Deus que o havia alimentado aquela geração miraculosamente, a geração que havia atravessado o Mar Vermelho, sem sequer molhar os pés, decidiu desconfiar de Deus e achar que os obstáculos eram grandes demais para o Deus que criou o universo. Temos que ir à guerra. Josué decidiu ir à guerra porque ele entendeu que a vitória está implícita na promessa de Deus. Se Deus promete, a vitória está implícita. Quanto a nós, a batalha que cabe é da fé, para que nos posicionemos e demos o primeiro passo. Mas para isso é preciso obediência e coragem. Coragem é qualquer virtude no ponto de decisão. A coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. Sem coragem, nada subsiste. Obediência e coragem. E mais uma vez, respeitosamente, lhes peço permissão para que possa fazer uma pergunta. Você sabe do seu chamado, não sabe? Seu chamado é um chamado para a batalha, mas uma batalha de posicionamento, uma batalha de fé. A batalha que consiste em entender que em Cristo, e não em nós mesmos, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amados irmãos, nós somos chamados para uma guerra. Mas se nós, de fato, entendemos e nos posicionamos, nós saberemos que somos chamados para uma guerra que já é vencida em Cristo Jesus. Mas temos que ir para a guerra. Posicionamento é a batalha verdadeira. Mas será, amados irmãos, que mais uma vez escolheremos ser inúteis? Inúteis. Não é questão de salvação. Muita gente que entregar sua vida ao Senhor será salva, mas ao chegar lá, apresentará a Ele uma vida que foi absolutamente inútil para expansão, proclamação do reino de Deus aqui na terra. Essa geração anterior a que Josué comandou, né, foi uma geração assim. O que nós temos que fazer é escolher ir adiante, sabendo que em Cristo venceremos a batalha. Mas, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes que nós entremos agora no texto, nós iremos ler Josué 1, né? E os versos são os que eu lhes falei, iremos extrair alguns princípios dali, mas só para que fique claro, por pior que essa guerra pareça ser, de fato ela aparenta ser muito difícil, não se engane. Por piores que os inimigos pareçam ser, em Cristo nós somos mais que vencedores. Vamos agora ao texto sagrado. Feita essa introdução, eu peço que vocês, claro, se assim quiserem, abram as Escrituras no livro de Josué, leiamos o capítulo 1, no verso 1 a 2. Se o irmão tiver a NVI antiga, é a que eu utilizarei. Se não tiver, não tem problema. Nossa, foi mais rápido que o McDonald's aqui, não foi? Nossa. Vamos ler Josué 1, 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para entrar, atravessar o Jordão, entrar na terra prometida. Amados irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano, prepare-se para atravessar o seu Jordão e entrar na terra que lhe foi prometida. Mais do que isso, e aqui está uma das chaves que, se o mundo entendesse, seria tão diferente. As pessoas hoje estão com problemas psicológicos seríssimos, sem saber como se posicionarem na vida, zigue-zagueando, sem saber para onde ir. Sabe por quê? Porque mais do que um plano, Deus faz deste plano um propósito para a nossa vida. Isso é muito importante. Quem entende e busca o plano de Deus para a sua própria vida, tem uma vida cheia de propósito. Cheia de propósito. Isso é importantíssimo. Você tem uma ideia? Na psicologia tem uma abordagem, minha esposa é psicóloga, ela usa essa abordagem chamada logoterapia, que é baseada num psiquiatra chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl estava preso nos campos de concentração, era judeu, psiquiatra judeu, preso nos campos de concentração, e ele viu que havia um grupo de pessoas que sucumbia aos horrores inenarráveis, indizíveis dos campos de concentração, mas havia um outro grupo que resistia e passava por aquilo tudo. E ele passou a investigar qual era a razão por trás disso, o que distinguia um grupo do outro. Por que um grupo sucumbia e outro resistia aos horrores do campo de concentração? Será que eram os mais fortes que sobreviviam e resistiam? Ele viu que não. Analisou e viu que não. Será que eram os mais adaptados? Ele viu que também não. Na investigação que ele fez, o grupo que resistia era aquele grupo cujas pessoas tinham um propósito. Tinham um propósito. Você já buscou o plano de Deus para a sua vida? Você já buscou no Senhor qual é o plano de Deus? Buscar o plano de Deus, amados irmãos, é o primeiro passo. Primeiro passo para quê? Para não passar durante essa vida na completa inutilidade. Completa inutilidade para o avanço do reino de Deus. Eu, quando era novo, eu escutava uma coisa que eu acho que vocês também, quando eram... Os que são novos devem pensar assim, os que são mais velhos, quando eram novos, deviam pensar assim. Eu escutava um negócio que dizia assim, o tempo passa rápido. Eu dizia, não é verdade não. Agora que eu estou mais velho, eu digo, é verdade sim. Não é isso? É verdade sim, o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. E nós temos que fazer valer a pena. Olhe como o apóstolo Paulo tem uma clareza disso. A clareza do apóstolo Paulo é impressionante quando ele vai dizer, não é? Que ele foi enviado por Jesus Cristo, enviado não da parte de homens nem da pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai. É assim que o apóstolo Paulo se apresenta. Sou enviado de homem nenhum, sou enviado por Jesus Cristo. Você está aqui porque foi enviado, meu querido. Não da parte de homens, mas não por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Se você é cristão, você tem uma missão. Você tem algo a fazer. E quem o envia é aquele que ressuscitou dos mortos. Será que nós temos dimensão disso, meus queridos? Quando nós temos dimensão de que temos um plano, e esse plano é que nos dá um propósito, não há outro caminho, nós fazemos igual a Josué. Vamos adiante. Nós vamos aqui nas Escrituras ver que, conforme já vimos, aliás, que Deus mandou a Josué que fosse e atravessasse o Jordão. Vá e obedeça. Se fosse hoje em dia, com a qualidade de gente que tem por aí, eu tenho certeza que ia assim, juntar os homens, vamos atravessar o Jordão. Aí um ia perguntar, e tem boia? O outro ia perguntar, qual é o pH da água? Vai estragar o meu cabelo.
Não é assim? Nesse movimento que tem da desmasculinização dos homens, inclusive nas igrejas? Iam perguntar assim, Josué não. Josué, como cada um de nós, quando temos convicção do nosso chamado, só há uma saída, sabe qual é? Avançar, ir adiante, ir para cima dos obstáculos. Nós temos que ser assim. Nós temos de ter convicção do plano de Deus para a nossa vida, meus irmãos. E de onde vem essa convicção? Da fé nas promessas do Senhor. A chave para a convicção na realização do plano é a fé no Senhor. Então, não temos apenas de ter um plano, mas para que tenhamos convicção da execuibilidade e do sucesso desse plano, devemos ter fé nas promessas do Senhor. Olha aqui, voltando ao livro de Josué, nós lemos o capítulo 1, os versos 2 e 3. Vamos nos debruçar agora sobre os versos 3. A gente leu o verso 1 e 2, vamos nos debruçar agora sobre os versos 3 e 4. Os dois versos subsequentes. E vejamos se não é exatamente a questão da fé nas promessas do Senhor, como elemento de convicção para a execuibilidade do plano que está aqui. Olhe que Josué 1, 3 a 4 diz. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Preste atenção nisso. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Qual é a promessa? Volte o verso anterior, por favor, meu irmão. Qual é a promessa aqui? Volte para 1:3, por favor, irmão. Qual é a promessa? Eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Onde puserem os pés. A promessa é: coloquem os pés e lhes será dado. Não é assim? Coloque os pés e lhe será dado. Não é, está aqui a terra, avalie e agora vá para a terra que eu lhe dei. Eu lhe dou a terra e você vai. É isso a promessa? Eu vou lhe dar a terra e você vai. É isso? Não. Vá, coloque os pés, avance no plano, tenha fé no Senhor e lhe será dado. A fé exteriorizável se traduz em ações. A fé se traduz em ações. A fé não é uma pessoa deitada numa rede, se balançando de um lado para outro, dizendo eu tenho fé, não. A fé é aquela que gera comportamento correspondente. O avanço real, colocar o pé, coloque o pé e lhe será dado. De acordo com a palavra do Senhor. Agora não me entendam mal. Eu estou dizendo que é fácil fazer isso? Não, não é fácil. E a chave para que possamos ir, mesmo sabendo que não é fácil, possamos ir adiante no plano de Deus, colocar o pé sem ter a terra, sabendo que Deus vai colocar o chão depois. Você coloca o pé e Deus coloca o chão depois. A chave para entender isso é a fé e diante das dificuldades, a chave para enfrentar a dificuldade é nós entendermos, termos a convicção de que nós não estamos sós. Aleluia. Amados irmãos, pelo amor de Deus, o cristianismo é a única religião do mundo que você não vai até Deus. No cristianismo é Deus que vai até você. O Espírito de Deus passa a habitar em você. Aleluia. E a gente vai ter medo de quê? O desafio é grande, as lutas são grandes, sabe? Os obstáculos muitas vezes são enormes, são inúmeros. Mas também a promessa é maravilhosa e não só isso. Deus está conosco.
Vejamos o que há aqui em Josué 1,5, se não é isso. Se não é exatamente isso. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha aqui o que é que tem. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se você é cristão, pelo amor de Deus, não haja como se Deus não estivesse com você. Deus está conosco, meus amados irmãos. Aí o povo diz assim, mas pastor, eu posso ser perseguido, pode acontecer isso, pode ter sanções, pode ter isso. Aí quando eu escuto isso, eu digo logo, que conversa mole é essa, rapaz? Que conversa mole é essa? Se você está do lado de Deus, está com medo de quê, rapaz? Está com medo de quê? Está lembrado da história lá de Daniel e de seus amigos na fornalha? Estão lembrados ou não? Daniel 3,17, vamos ler. Bota aí, irmão. Daniel 3,17. Se formos atirados na fornalha em chamas, a história é, né? Você sabe, Daniel, os amigos disseram, se vocês não abandonarem as suas práticas, eles queriam que abandonassem as práticas de adoração ao único e verdadeiro Deus, se não seriam jogados na fornalha. E o 17 diz, se formos atirados na fornalha em chamas, qual é o problema? Se vier perseguição, se vier problema, se vier confusão, se vier ataque, pode chover canivete, pode o sangue dar na canela, qual é o problema? Qual é o problema? O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Daniel 3,25 diz assim, e o rei exclamou, jogou na fornalha, aí o rei olhou, e olha foi o que aconteceu. Daniel 3,25, o que foi que o rei disse? E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, foram 3 lançados na fornalha. O rei que olhou disse, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Jesus estava ali, meus queridos. Jesus estava ali. Nós não estamos sós, meus queridos. Vai ter medo de quê? Pelo amor de Deus, tenha coragem em nome de Jesus. A coisa pior que tem é um crente frouxo. É uma desgraça. Tenha coragem, rapaz. Josué 1,6 trata disso. O que é que Josué 1,6 diz? Ó Deus falando assim, ei, rapaz, seja forte e corajoso. Não é seja fraco, cheio de mimimi. Não é isso que está dizendo não, Deus diz não. Ei, seja cheio de mimimi. Seja fraco. Esse negócio esses nomes aí, o mimimi foi o que eu achei mais legal da contemporaneidade, né? Seja cheio de... Aí tem um rapaz que dizia, se eu gostasse de mimimi, eu criava um gato gago. Um gato gago, se ele gostasse de mimimi. Deus diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. O desafio é grande, amados irmãos. Nunca estou dizendo que é pequeno. O desafio é grande, mas nós temos que nos posicionar. Temos de nos posicionar. Posicionamento. Posicionamento. Não haja como se você não fosse eterno. Não haja como se o Espírito do Deus Criador dos céus e da terra não habitasse em você. Não haja. Eu me lembro aqui do pequeno Davi, né? Como ele se posiciona em face dos desafios. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no verso 45, que Davi diz, pequeno Davi, olha o que ele diz. Davi, porém, disse ao filisteu, o que Davi diz àquele filisteu? Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nós vamos em nome do Deus Todo-Poderoso.
não nos abandona. Sabe aquela passagem de apóstolo Paulo, né? ou Saulo, sempre teve o mesmo nome, tinha dois nomes por conta da sua dupla nacionalidade. Aí ele foi incumbido, a função dele era perseguir os cristãos em Jerusalém. E ele disse, não, em Jerusalém vamos agora abranger a área de perseguição, vamos para a próxima cidade que é Damasco. Paulo, que nunca tinha perseguido Jesus. Aliás, Paulo aparece na Bíblia nos bastidores de uma cena de assassinato, que é o assassinato de Estevão. É ali que Paulo aparece. Nunca tinha perseguido Jesus. E Paulo vai a Damasco. Em Damasco, Paulo, que buscava a verdade, ele tentava encontrar a verdade. Em Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus ressuscitado, resurrectus, que voltou à vida. E eu acho muito interessante ali o que Jesus diz para Paulo. Jesus diz assim, Paulo, por que tu me persegues? Paulo perseguiu Jesus? Não. Paulo perseguiu quem? Os cristãos. Aquele que persegue o cristão, persegue o próprio Cristo. Aquele que persegue a cada um de nós está perseguindo o Deus encarnado. Foi isso que Jesus, no Evangelho de João, uma das biografias de Jesus, lá no capítulo 14, nos versos 12 e 14, nós temos isso, que Jesus disse ali, João 14, 12 a 14, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu acho assim, sabe, se nós não fazemos o que Cristo quer que façamos, é falta de posicionamento. Temos de ser posicionados em Cristo Jesus, em nome dele, não no nosso nome. No nome de Cristo, de acordo com a palavra de Deus, o que é impossível nessa terra, meus queridos. Agora é verdade, posicionamento em Cristo exige fidelidade a Ele. Exige fidelidade a Ele. Então, o quinto princípio que nós iremos extrair de Josué 1,7 é: devemos ser fiéis ao Senhor. Não há aqui, né, você vai ver, que não há como ser fiel a Deus fora da palavra de Deus. Olha o que diz Josué 1,7. Volta a dizer, né? Será que Josué era meio frouxo? Porque está dizendo várias vezes já, né? Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Aí olha o que as Escrituras dizem. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Nós temos de nos debruçar sobre a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Temos de estar no projeto de Deus e não o contrário. Tem gente que quer que Deus venha para o projeto dele, é modo doidice que for o projeto da pessoa, ele quer botar Deus no meio. Nós é que temos buscar qual é o projeto do Senhor e que o nosso projeto seja o projeto do Senhor. E temos que amar a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra do Senhor, de acordo com o verso que lemos, rejeita o projeto de Deus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, do 24 ao 26, diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você.
você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Não vá rejeitar a palavra do Senhor e querer que você seja bem-sucedido, não. Se você rejeitar a palavra do Senhor e quiser ser bem-sucedido, eu vou achar que você é doido. Porque não tem como. Como é que o cristão pode rejeitar a palavra do Senhor e querer ser bem-sucedido? Nós temos que amar a palavra do Senhor. Não podemos amar a Jesus mais do que amamos a palavra de Deus. Pelo simples fato de que Jesus é o Logos, é a palavra. Lá em João, no capítulo 1, verso 1, se o irmão quiser botar, tem, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. No princípio, Logos que é traduzido por palavra, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E esta palavra quem é? Jesus. É o que nos diz João 1,14. Bota aí, irmão. João 1,14 vai dizer que esta palavra tomou carne e veio habitar entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. As traduções traduzem por viveu entre nós, habitou entre nós, mas se nós formos ler isso em grego, a palavra, o que a Bíblia diz em grego, o Evangelho de João diz em grego, é mais profundo ainda. Que a tradução, com todo respeito, né, humildemente considero inadequada essa tradução, que traduz por habitou, viveu. A palavra correta seria: o Logos tomou carne e tabernaculou entre nós. Temos que nos dedicar à palavra do Senhor. Então podemos perguntar: como ser bem-sucedido? Pergunta legítima. Como prosperar nos planos do Senhor? O que a palavra de Deus diz? As Escrituras nos oferecem uma resposta para isso. Qual é a resposta? Tendo amor pela palavra de Deus. A chave para o sucesso é o amor pela palavra de Deus. E Josué 1,8 reforça isso. Mais um princípio. Crescer em amor pela palavra do Senhor. Olha o que diz aqui Josué 1,8. Não deixe de falar as palavras deste livro. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei. E de meditar nelas. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas. Quando? De dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia. Não está na palavra isso? Não é a Bíblia que está dizendo? Ou eu estou inventando? Qual é a chave para ser bem-sucedido? Qual é a chave para ser bem-sucedido? Palavra do Senhor. Não estou inventando, está na palavra isso. Ou vocês não acreditam que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a chave. O cristão tem que crescer em amor pela Bíblia, meus amados irmãos. Deixa eu ir mais longe aqui. Eu falei que em João 1,1, que a palavra de Deus se confunde com o próprio Jesus. E eu quero elaborar um pouco mais isso, porque de fato é. Eu quero que a gente viva sabendo disso, que lidar com a palavra é lidar com a palavra de Deus. Lidar com a palavra de Deus é lidar com Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, nos versos 11 e 13, olhe a visão que João teve. Eu queria ter, assim, eu não tenho essas visões, né? Mas eu vou marcar até uma reunião quando eu morrer com o apóstolo João. Porque foi visão, não foi? Meu Deus do céu, não é? Olha o que ele disse aqui. João, que foi o único dos apóstolos que não foi assassinado. Teve sua pena convertida, prisão perpétua, na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse, que
do qual iremos ler aqui esses versos. Apocalipse 19, 11 a 13. Olha o que diz aqui, olha a visão de João. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Aleluia. O nome de Jesus é Bíblia. O nome de Jesus é Bíblia. Jesus encontra sinonímia no termo Bíblia, Palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Você sabe quando o anjo Gabriel foi dar notícia para Maria da gravidez? O anjo Gabriel, quando aparece, se fosse hoje, tocava aquela musiquinha do plantão do Jornal Nacional, porque era coisa grave. O anjo Gabriel aparece na Bíblia, é notícia pesada, né? O anjo Gabriel sabia que aquela notícia ali era impossível de acontecer. Como é que ia ser, né? A moça ficar grávida sem ter tido nenhum tipo de relação sexual. Mas aí, eu quero falar sobre isso, porque quando as coisas são muito difíceis, a gente tem que entender que o que o anjo Gabriel falou ali, porque o anjo Gabriel lidou com essa impossibilidade da perspectiva correta. Porque a impossibilidade da perspectiva de Deus não é a impossibilidade da nossa perspectiva. Isso, lá em Lucas, no capítulo 1:37, nós lemos isso. Olha o que simplesmente o anjo Gabriel diz para lidar com a impossibilidade da perspectiva de Deus. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Ai, meu Deus, Deus colocou no meu coração um projeto. Fazer algo na igreja, fazer não sei o quê, montar não sei o quê, ajudar em não sei o quê, mas eu não consigo. Que conversa é essa? Nada é impossível para Deus. Aleluia. Nada é impossível para Deus. Eu acho, sabe, pastor, na experiência que eu tenho assim, eu conheço muita gente, eu tenho visto um padrão, que é minha impressão, tá? Eu vou dizer a minha impressão aqui, não é, mas eu acho que é alinhada com a Bíblia e vocês julgam. Sempre que alguém vem com uma ideia assim, Deus colocou no meu coração fazer isso, mas a pessoa acha que isso que Deus colocou no coração dele para fazer é muito superior ou muito mais difícil do que a pessoa sabe que pode fazer com suas próprias habilidades, com seu talento, com sua inteligência, com seu dinheiro, para mim é indício forte de que deve ser mesmo o plano de Deus. Deus dá para você, isso é que eu tenho visto. Deus coloca no seu coração um projeto e um plano que você vai dizer, eu não consigo. Aí ele vai dizer, sim, eu sei, mas você não está só. Aleluia. Você não está só. O Senhor está com você. Até que C.S. Lewis dizia um negócio interessante também, eu fico pensando. Ele dizia, olha, quando você encontrar uma pessoa na rua assim, cuidado, porque você nunca encontrou uma pessoa ordinária. Não existem meros mortais. Não existem meros mortais. Se você entregou sua vida ao Senhor, o Espírito do Deus que criou o universo a partir do nada, que criou o tempo, o espaço e a matéria, habita em você. É esse Deus que cria tudo a partir do nada. O artista, a arte para mim, o artista é uma profissão que, a meu sentir, mais se assemelha ao que Deus faz. Mas tem uma diferença. Qual é? Um grande pintor, ele pinta, mas já havia, antes da obra dele, a tinta, os pincéis, a tela. Deus é aquele que cria na ausência de qualquer coisa.
Aleluia. Qualquer coisa. E no hebraico é assim. Gênesis 1:1, se o irmão puder colocar, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando nós lemos isso em hebraico, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Quando nós lemos o livro de Gênesis, ou Bereshit, em hebraico, quando faz Deus criou, o verbo em hebraico é baró. Baró não é um verbo qualquer não, viu, meus amados? Porque português não pode traduzir, não tem uma palavra para traduzir esse verbo. O latim até tem, que é criar e criar, mas português esculhambou. Só tem um verbo para traduzir criar. Mas você sabe o que é baró? Baró é criar de forma única, é criar a partir do nada. Do nada, da ausência do tempo, do espaço e da matéria. Não há nada. Deus cria a partir da inexistência de tudo. É interessante que esse verbo é um verbo tão impressionante, você sabe que o verbo, em regra, é uma palavra que designa uma ação. Esse verbo é um verbo tão impressionante que a ação que ele designa é tão poderosa que não é todo mundo que consegue ser sujeito desse verbo, porque não tem a capacidade para executar a ação designada pelo verbo boró. Só Deus pode ser sujeito do verbo boró. Porque ninguém mais consegue criar nada a partir do nada. Quem pode ser sujeito de um verbo que designa a ação de criar a partir do nada? Se Deus pode criar a partir do nada, Ele pode fazer tudo de acordo com a sua palavra, amados irmãos. Esse verbo só aparece 3 vezes no capítulo 1 de Gênesis, por ser tão incrível. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. E 1:1 é a criação do universo na ordem certa, né? No princípio, o tempo, Deus criou os céus, o espaço e o tempo, a matéria. Então, ordem correta, não é? Porque o espaço não pode existir sem um tempo, mas o tempo pode existir sem o espaço. Então, Deus cria o tempo. Então, o espaço. Aí depois a matéria, porque a matéria não pode existir sem o espaço, mas o espaço pode existir sem a matéria. Aí depois Deus cria a matéria, tempo, espaço, matéria. Princípio, os céus e a terra. Esse verbo aparece em 1:21, que é a criação do que eu chamo de animais almáticos, e 1:27 é na criação do homem e da mulher. 1:27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse verbo criar em hebraico é bará. E é este Deus, o Espírito deste Deus que habita em nós. Uma realidade que Josué não tinha. Aleluia. Eu fico, sem brincadeira, essa história de marcar essa reunião com João é verdadeira. Eu tenho um pessoal que eu quero conversar quando eu morrer. E eu quero assim, João, mas tem muitos do Antigo Testamento, que eu acho impressionante, porque eu tenho algumas dúvidas que eu quero perguntar para eles, né? Aí eu fico pensando, eu vou perguntar para esse pessoal, né? Abraão, como é que foi, Abraão? Você deixou o conforto da sua família e foi para um lugar, para uma terra que também iria ser mostrada, para a terra que eu lhe mostrarei. Não é isso? Eu acho que é Gênesis 12:1, se eu não me engano, bota aí. Vá para a terra que eu li, bota aí Gênesis 12:1. Então Deus... Gênesis 12:1. Então o Senhor Deus disse a Abraão: saia de sua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, como é que você fez isso? Moisés liderar aquele povo daquele jeito, um povo complicado, que reclamava. Pelo amor de Deus, homem, você subiu um pouquinho no monte, daqui a pouco já estava um motim. Não é? Liderado pelo irmão dele praticamente. Como é que pode isso, Moisés? Aí eu disse, eu vou perguntar isso tudinho, mas sabe o que foi que eu pensei? Eu vou perguntar a esse pessoal do Antigo Testamento tudinho. Eles vão responder, mas eu tenho certeza que eles vão fazer uma pergunta para mim, como vão fazer para você. Sabe qual é a pergunta? Vão dizer assim, olhe, a minha situação foi assim, assim, assado. Aí eles vão se voltar para mim ou para você. Marca a reunião também. Para mim ou para você, vai perguntar assim, mas você me diga que eu preciso saber. Eu não tive isso, eu não compreendo isso. Como é viver na terra com o Espírito do Deus Criador do Universo habitando em você? Meu Deus, meu Deus. Como é? Como é? O Espírito habitando em nós. Como é? Nós negligenciamos isso.
Tem gente que fica, assim, negligencia o incrível disso. Uma vez chegou um espírita a conversar comigo e disse assim, não, pastor, não sei o que, olha, eu converso com espíritos. E eu disse, eu também converso com espírito. E só que eu converso com o espírito que é criador do universo. E o seu fez o quê? Eu converso com o espírito, é criador do universo, e eu digo mais, não sei se você está sabendo, esse espírito mora em mim. Até no critério da radicalidade nós ganhamos. Quer ser radical, a gente ganha. Amados irmãos, nada é impossível para Deus. Isso não valeu só para Maria lá, não, que é um ministério impressionante de Maria. Ministério impressionante, né? Que ela diz, seja feita conforme a tua vontade. Uma jovem, uma pregação sobre Maria que eu tenho, que é uma coisa impressionante. Maria é um exemplo impressionante. Ela é receptora da graça, ela é agraciada, como nós somos, mas ela foi obediente. É uma visão de obediência. Isso vale até hoje. Então, a nossa missão, a nossa resposta diante desse chamado, que o anjo Gabriel disse que era impossível, deve ser como a resposta de Maria. Deixa eu abrir aqui, a gente leu Lucas 1,37, não foi, irmão? Está no verso subsequente, posterior a esse, que é 1,38. Deixa eu abrir aqui. Olha a resposta de Maria. Respondeu Maria. Olha a resposta de Maria, aquilo que era impossível. A resposta de Maria ao que era impossível. Porque eu vou dizer, viu? Você pode ter um ministério aí que é impossível, mas mais difícil do que engravidar sem ter relação sexual e com 16 anos, numa relação que no judaísmo era mais forte do que um noivado hoje em dia, um casamento. É uma missão. E olha a resposta de Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aí o anjo disse, pronto, posso contar com essa daí, viu? E saiu. Josué 1,9, que é o último verso do texto base de hoje, ele nos dá um fundamento para isso. Fundamento para que nos posicionemos diante do que é impossível para o homem, mas possível para Deus. Impossibilidade para Deus não é mais do que uma questão de prefixo. Não é mais. Tira o in, fica possibilidade. Josué 1,9, o que é que diz? Não fui eu que lhe ordenei. Meu amigo, se você está no plano do Senhor, lembre-se, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei. Ou é coisa da sua cabeça? Decida. Porque interessante é isso. Porque muita gente quer adorar a um Deus que não é o Deus que é, mas é a projeção do que gostaríamos que ele fosse. Isso é uma idolatria de si mesmo. Você idolatra um Deus que é projeção do que você é, não aquele que é. Deus deixa logo claro, após 400 anos de silêncio, quando volta a falar com o seu povo por meio de Moisés, Deus aparece em uma sarça ardente, em um arbusto flamejante, e Moisés se impressiona porque a chama não consome o arbusto. A chama é autossuficiente. A chama que representa Deus não precisa de nada para a sua existência. É autossuficiente. Deus não precisa de nós. Tanto que Moisés pergunta, como é que eu direi que o Senhor é? Ele diz, Deus diz, diga que eu sou o que? Sou. Eu não sou aquele que você gostaria que eu fosse. O Deus que é o que é, tem plano para nós. E se é o Deus que é o que é, que nos ordena, sejamos fortes e corajosos. Aleluia. E o texto continue, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amados irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Foi isso que nós vimos. Temos de ter fé nas promessas do Senhor. Temos de ter a convicção de que não estamos sós.
tenha coragem. Em nome de Jesus, tenha coragem. Seja fiel ao Senhor. Cresça em amor pelas Escrituras. Como disse o apóstolo Paulo, já para encerrar, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31. Diante de tudo isso, amados irmãos, que diremos, pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por corações determinados, valentes, corajosos. Obrigado, Senhor, por uma igreja unida, engajada no propósito de proclamação do Reino, Senhor. Obrigado, Senhor, por pessoas que entendem que estão nesta vida com uma missão específica de proclamação do Teu Reino, de expansão do Teu Reino. Obrigado, Pai, por nos envolver no Seu projeto. Obrigado pelo fato do Senhor ser uma mente infinita, que nos convida, nós, mentes finitas, para que nós nos envolvamos no Teu projeto de expansão do Teu reino aqui na terra. Não há, Senhor, posição melhor para estar senão no centro da Tua vontade, Pai. Obrigado, Pai, por nos proporcionar a sobrenaturalidade caindo sobre a Tua igreja, proclamando ao mundo que vive na naturalidade das coisas que há um propósito maior, um sentido maior. Faz, Senhor, com que todos nós possamos de fato olhar para a nossa existência da perspectiva da eternidade, colocar tudo da perspectiva da eternidade, entender que todos os nossos atos aqui não são atos cujos efeitos morrerão nesta terra, mas são atos que terão efeitos que ecoarão pela eternidade, Senhor. Obrigado, Pai, por Tua igreja, a igreja santa, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela igreja posicionada, a igreja que se posiciona contra a cultura do mundo, a igreja que proclama a verdade no mundo hostil à fé, a igreja que deixa claro que o certo é o certo, mesmo que todos digam que não é, que o certo é o que está na palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pela família, pela instituição da família. Obrigado, Pai, por famílias fortes, pais que entendem que têm que educar seus filhos na palavra do Senhor. Pela família que cresce como núcleo de resistência contra todas essas ideologias anticristãs, contra ideologias LGBTistas, antinatalistas, antipatriarcalistas, feministas, todas essas ideologias que tentam acabar com a família. Obrigado, Senhor, por famílias cristãs fortes e resistentes contra tudo isso. Obrigado, Pai, por nos possibilitar a todos que entregamos nossa vida a Ti, que sejamos um ponto de reflexo de Jesus Cristo no mundo desesperado. Obrigado, Pai. E por fim, Pai, peço-lhe honestamente e sinceramente que o Senhor possa promover cada vez mais no coração das pessoas que a paz não deve ser entendida como ausência de problemas, mas a paz deve ser entendida da forma correta, como presença de Cristo em meio aos problemas. Aleluia. E é neste sentido que nos colocamos aqui, Senhor, com o coração aberto, pedindo que o Senhor faça arder em nosso coração o Teu plano para nós. Eis-me aqui, Senhor, estamos aqui, Pai, para levar adiante o Teu projeto, o Teu plano, e ter uma vida plena e cheia de propósito. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus que se fez Filho dos homens, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Obrigado, Pai. É no nome dele, o nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz, dizemos: Amém. Amém.
Sejamos todos abençoados, amados irmãos, na prática da palavra do Senhor. Sim. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Irmãos, vou agora apresentar, o pastor me deu essa oportunidade, de apresentar um projeto que nós estamos envolvidos. Não sei se o irmão, a senhora que está aí, a senhora pode colocar. Já está aqui, né? Se vocês quiserem, é uma academia que nós estamos montando de formação de defensores da fé, né, com educação fundamentada na verdade. Então, desenvolvimento de líderes por meio são 3 pilares: conhecimento bíblico, conservadorismo e apologética. Apologética, passa aí por favor, irmão. Passa aí por favor. Então, depois eu vou falar sobre cada uma, mas os objetivos: proporcionar crescimento espiritual, capacitar para aplicar a palavra de Deus cotidiana, equipar intelectualmente os cristãos para os desafios seculares e formar cristãos preparados para transformar o mundo ao seu redor. De cada 4 jovens cristãos, 3 abandonam o cristianismo na universidade ou nos últimos anos do ensino médio. E a razão para isso é que não sabem dar respostas articuladas e inteligentes para os desafios céticos que encontram nesses ambientes. Nós temos que equipar o corpo de Cristo para que resista a essas ofensivas satânicas dessas ideologias, do comunismo ideológico, do antinatalismo e todas essas ideologias. Então a nossa missão é formar uma nova geração de líderes cristãos equipados com conhecimento bíblico sólido, valores conservadores e capacidade de defender a fé de maneira inteligente e articulada. Passa aí, por favor. Aí será a metodologia que une conhecimento e prática, vai ser uma plataforma que a equipe está contratando o melhor que há para essa plataforma, que você vai aprender sobre esses 3 pilares, né? O estudo bíblico. Os estudos bíblicos, na realidade, é o seguinte: são 3 coisas que nós vamos fazer nos estudos bíblicos. Mostrar como cada uma porque as pessoas conhecem as histórias da Bíblia, são como pérolas. Nós queremos não apenas estudar essas pérolas, mas mostrar como elas se interconectam, porque a Bíblia conta uma só história. Uma história que começa com um casal em um jardim e termina em uma multidão em uma grande cidade. Então, não só iremos falar sobre as histórias, mas interconectá-las numa história da Bíblia. Isso é uma coisa que nós vamos fazer. Outra coisa que tem que fazer nos estudos bíblicos é demonstrar como cada uma dessas histórias só pode ser de maneira correta entendida pela chave hermenêutica, a chave interpretativa, que é Cristo Jesus. Você só entende o Antigo Testamento se você usar os óculos da interpretação, que é Cristo Jesus. E por fim, nós iremos ver como cada uma dessas mensagens tem um fim prático. Em conservadorismo, vemos exploração dos princípios conservadores, valores tradicionais e sua importância para a sociedade contemporânea. Iremos entender o quão importante é para a família, principalmente, que é a instituição mais poderosa em passar adiante os valores, deve ser resguardada. A família tem de ser resguardada. Nós iremos estudar o conservadorismo e, por fim, a apologética cristã, que tem algumas áreas principais que nós iremos tratar: Deus e o universo, Deus e a vida, questão de evolução e tudo isso. Deus e a moralidade, se Deus é bom e todo-poderoso, por que há tanto mal e sofrimento no mundo? Razão e fé, confiabilidade das Escrituras, por que a Bíblia os 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores, 31 dos 40 escreveram os 39, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. Por que esse conjunto escrito em 15 séculos é o livro mais confiável que existe, mesmo da perspectiva de um ateu? E por fim, um outro campo que iremos abordar é quem é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é diferente de todos os demais líderes? Então são esses da apologética, esses 3. Passa aí, por favor, adiante. Então é conteúdo atualizado. Será uma plataforma que você entra, a equipe vai cobrar uma mensalidade, algo que não é alto, e os conteúdos vão ser sempre acrescentados. Então, conteúdo, numa proposta de linha de estudo e de aprofundamento. Então, conteúdo sempre atualizado, aulas gravadas, aplicativo no seu celular. Estamos montando um aplicativo de alto nível,
Metodologia, comunidade, vai ter uma comunidade para nós discutirmos essas questões lá. Vou convidar alguns dos professores em quem eu confio a dar algumas aulas. Então, um espaço dedicado a todos os alunos, tal, foco, formar cristãos. Pronto, aí passa o último aí, por favor. Tem mais um, não tem, mano? Pronto, então para quem quiser entrar, entra nesse grupo aí, que eu acho que daqui a uns 2 meses essa plataforma vai estar no ar. E quem quiser fazer parte, entra nisso aí, entra no grupo. Para quem não quiser entrar no QR Code, entrar no grupo, você pode entrar no meu Instagram. Meu Instagram é Tassos Licurgo, Tassos Lycurgo. Se você entrar no meu Instagram, lá no link lá da bio, tem uma área lá que chama Comunidade Licurgo Academy, que você pode fazer a sua inscrição, entrar nesse grupo aí, que quando a plataforma estiver no ar daqui a uns 2 meses, o pessoal lá vai dizer como é que entra, para quem quiser, tá bom? Fique bem à vontade, mas eu agradeço a oportunidade de expor. Muita gente procurava isso, e uma maneira, como era muito espaço as respostas e a atuação que a gente dava, encontrei uma maneira de concentrar tudo, sabe, pastor, em um só lugar para dar esse suporte aí. E tem toda uma equipe aí para fazer isso aí. Mas, irmãos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, que Deus os abençoe poderosamente.